Boa noite a todos, juntos para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos na nossa aula de número 153. Estamos iniciando a parte terceira do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as leis morais. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, nós tratamos basicamente de matérias, esclarecimentos prestados pelos espíritos em relação à matéria, em relação ao plano material no qual nos encontramos reencarnados. A segunda parte do Livro dos Espíritos, nós tratamos basicamente das coisas do espírito, as relações, a comunicação, como que seria a vida na espiritualidade, como é a chegada do lado de lá, como é a vinda para cá. E agora, na terceira parte, Kardec vai abordar esclarecimentos dos espíritos prestados relativamente à nossa moral, aquilo que vai no nosso íntimo, as leis que são as divinas, que se dirigem a nós, espíritos imortais. O primeiro tópico que Kardec vai abordar, ele intitula da lei divina ou natural. E nelas, no subtítulo Caracteres da lei natural. Então, nós vamos começar por aqui. Na questão 614, Kardec vai perguntar: que se deve entender por lei natural? Então, Kardec sente aqui a necessidade de perguntar: será que existe alguma diferença entre lei natural e lei divina? Eu quero entender isso. Então, por isso que ele pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, olha só. Lei natural é a que provém de Deus. É a que vai nos dizer o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Mas nós temos liberdade. Principalmente na segunda parte, nós estudamos sobre livre-arbítrio, que o homem possui. Então, o espírito, em experiências no reino hominal, tem o livre-arbítrio. Nós vimos, inclusive, que quanto mais maduro o espírito, quanto mais evoluído ele é, mais livre-arbítrio ele tem, mais responsabilidade ele também possui. Então, aqui é interessante, porque eles dizem assim: se você infringir a lei natural, você sofre. Ou seja, você pode dizer: eu não vou seguir a lei natural. Mas aí, imperativamente, invariavelmente, eu vou colher o desequilíbrio, porque a lei natural vai falar do equilíbrio existente em nós, espíritos imortais, dentro da proposta de criação que o Pai nos concede. Bom, continua Kardec. Questão 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. O que nós vamos perceber? Somente Deus é imutável. Todo o restante da criação está sujeito a mudanças. Aliás, nós já falamos aqui várias vezes da lei do progresso. É essa lei do movimento que é imperativo não somente para nós, espíritos imortais, mas para todo o universo. Então, nós vamos ver os sistemas, as galáxias, as constelações em constante movimento. Inclusive, a nossa ciência material hoje já constata e afirma que o universo está em expansão, ou seja, nada em se tratando da criação é imutável, somente Deus. Então, Deus é eterno, imutável, não tem começo e nem fim. No mais, tudo que foi por ele criado, porque ele criou absolutamente tudo, da matéria ao espírito, está sujeito a modificações. É mutável. E aí nós podemos dizer assim: está sujeito a modificações para melhor. Porque vocês podem dizer assim: mas e essa mutabilidade pode piorar as coisas? Bom, a princípio, no olhar restrito, às vezes até pode. É a lei da destruição. Mas a longo prazo, e se nós pudéssemos ter sempre a visão dos espíritos superiores, nós veríamos que há sempre progresso na eterna modificação das coisas e dos seres. Questão 616.
Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Então, olha só. Na questão anterior, os espíritos disseram que Deus é eterno e imutável. Agora, nessa questão, Kardec quer perguntar o seguinte: ele é eterno e imutável, mas e as leis que ele cria? Modificam-se? Porque, na verdade, é isso que Kardec está perguntando. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. Então, os homens. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, olha a beleza da resposta que os espíritos nos dão. O homem, no plano da matéria, ele é também legislador. E as leis dos homens, nós podemos afirmar, elas modificam-se conforme o tempo passa, conforme o aprimoramento dos povos, a sua melhoria moral, assim como o seu avanço intelectual, as leis vão se adaptando. Mas as leis divinas são diferentes. Se as leis do homem modificam-se conforme o tempo passa e a população avança, moral e intelectualmente, é justamente por conta desta mutabilidade do próprio homem. Então, porque o homem aprimora-se, porque ele melhora o seu olhar, o seu pensamento, porque ele compreende novas noções de ética e de moral, as suas leis precisam ser adaptadas. Então, a variação que há no homem impõe a variação e a progressão da legislação que ele faz. Já Deus, por ser a perfeição absoluta, ele não está sujeito a mutabilidade alguma. Então, Deus sabe, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E tudo que é obra sua é perfeito. Então, a sua criação, as suas leis que regem a criação, são absolutamente perfeitas. E leis estas naturais, que os espíritos afirmam serem imutáveis. Aí você me pergunta assim, mas Cristiane, às vezes a gente olha alguma coisa da nossa realidade e parece que não há justiça, parece que nós não conseguimos ver ali a harmonia, o amor infinito de Deus, a compaixão infinita. Não seria então o caso das leis serem imperfeitas, das leis divinas serem imperfeitas? Não. Seria o caso de nós não estarmos compreendendo a amplitude da lei divina. A lei divina está aí absolutamente perfeita, mas nós precisamos ter olhos e ouvidos para ver e ouvir. Precisamos ter maturidade espiritual para identificarmos estas leis. Querem um exemplo muito fácil? Até o século XIX, o que imperava na ciência era basicamente a matéria, através das leis newtonianas. Hoje, já não é mais. A física quântica ampliou a visão da ciência e de todos nós. Então, enquanto com Newton nós pensávamos que o átomo fosse um núcleo denso de matéria, invisível ao olho nu, hoje nós já sabemos que o átomo se subdivide e que, na verdade, nós vamos fazendo subdivisões cada vez mais profundas e encontramos a energia. Com Newton, a matéria seguia leis determinadas. Com a física quântica, nós já sabemos que há variação. Muitas variações. Muitas vezes, as leis físicas, segundo a quântica, nós vamos trabalhar mais com probabilidades do que com certezas absolutas. Então, vejam só, muitas vezes somos nós que ainda não acessamos todas as leis que regem o universo. Leis estas naturais e divinas. Ou seja, não há erro na legislação divina. Nós é que muitas vezes não temos compreensão suficiente para identificá-las ou compreendê-las
no seu absoluto. Vamos seguir. Questão 617. Kardec pergunta: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então, olha só, do que tratam essas leis naturais? Será que essas leis divinas são tão somente em relação à moral, o que é certo, errado, bem, mal? Será que é só isso que as leis divinas abraçam? É a pergunta de Kardec. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. É muito interessante porque nós vamos ver, no decorrer dos tempos, e eu tenho um positivismo enorme no olhar que eu busco ter para o futuro, que religião e ciência converterão para o entendimento único, porque Deus é ciência, é religião. Aliás, é religiosidade. Nós somos seres integrais. A grande busca de todos nós espíritas para o estudo de quem somos como espíritos imortais é justamente compreender esta vida integral que possuímos de espíritos eternos, temporariamente no plano físico, e depois retornando aos planos espirituais, a um conjunto. A vida é única do espírito imortal, as experiências é que são diversas, então a busca do nosso estudo é esse. Então nós precisamos compreender que Deus é matéria, é espírito, é a criação absoluta de tudo. Então hoje o homem ainda divide o estudo da matéria pela ciência, o estudo da teoria do pensamento pela filosofia, o desenvolvimento da religiosidade pelas religiões, mas nós somos um só espírito imortal. Nós temos uma vida íntegra, única. Para que nós nos tornemos espíritos puros, nós haveremos de desenvolver-nos cientificamente, filosoficamente e religiosamente falando. Ou seja, para que nós um dia possamos alcançar a angelitude, a luz crística de Jesus, dos espíritos puros, que existem não só aqui na Terra, mas em muitos outros bilhões de estrelas, universos afora, nós deveremos avançar no intelecto e na bondade. Então nós vamos percebendo com o avanço da nossa busca, com os esclarecimentos que são prestados pelos espíritos sempre, com o avanço da própria ciência que busca incessantemente respostas, nós vamos percebendo e constatando que as leis divinas não são somente morais, são todas as que regem a criação, em todas as suas apresentações. Ou seja, leis divinas não são somente as leis aplicáveis nos planos espirituais. As leis divinas são imutáveis também às aplicadas no plano da matéria densa, em todos os mundos, em todos os universos. Bom, nessa mesma questão 617, a linha A, Kardec vai perguntar: dado ao homem aprofundar umas e outras, quer dizer, será que é dado ao homem compreender melhor uma lei divina que seja relativa à natureza, ou uma lei divina que seja relativa à moral? Então é isso que ele quer saber. Se dá para a gente aprofundar alguma coisa agora. Ou seja, é dado ao homem aprofundar. Mas uma única existência não lhe basta para isso. Mas isso é uma questão de absoluta constatação prática. Vou confessar aqui para vocês, quem já passou pelos estudos anteriores lá no Cefacis comigo, já me ouviu dizer isso. Durante algum tempo, alguns anos atrás, eu tentei aprender física quântica. Mas aquela física quântica mais profunda, porque só as explicações nas quais eu fazia o link com a doutrina espírita não estavam me bastando, eu queria saber mais. Eu, às vezes, olhava aquelas fórmulas, eu queria entender um pouco mais, e eu peguei algumas aulas de física quântica pela internet, e eu desisti na quinta. Não dava. O tipo e teco não queriam funcionar. E aí eu falei para mim mesma, bom, em uma vida só não dá para saber tudo. Não dá para em uma vida só eu ser mãe, avó, esposa,
mexer com direito, estudar as leis materiais. Não dá para, em uma vida só, eu querer saber tudo. Nessa vida, por exemplo, eu não conseguia aprender física quântica. E também não aprendi a cozinhar. Agora, eu vou precisar de novas oportunidades para que eu possa me desenvolver plenamente. Quando Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, ele indicou o caminho e a meta, que é nos cristificarmos como ele, nos tornarmos espíritos puros como ele. E apesar da simplicidade que advém das parábolas, das figuras que Jesus criou para nos ensinar sobre a lei divina, não se engane. Jesus é ainda o espírito mais elevado da Terra, o mais sábio. O Senhor, como governador espiritual da Terra, foi o responsável pela formação do nosso planeta. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Jesus. Ele já era o dirigente planetário. Então, nós temos pálida ideia da grandeza deste espírito, assim como da sua sabedoria. Jesus sabia absolutamente tudo sobre as leis físico-químicas e morais relativas a nós. Os milagres, que nós chamamos de milagres sobrenaturais, na verdade, eram comandados pela mente poderosa de Jesus, que sabia modificar a estrutura elementar dos átomos. Nós falamos sobre isso lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Jesus sabia do fluido cósmico universal. E a sua poderosa mente sabia manipular para que os elementos se modificassem, se tornassem saudáveis quando ele fazia as curas dos doentes. Então não há caso a lei. Jesus não derrogou nenhuma lei divina. Pelo contrário, ele as aplicou porque as conhecia. E é por isso que ele afirmou também que nós faríamos o que ele fazia e muito mais. Ou seja, ele quase que nos disse assim, hoje nós podemos entender, vocês um dia vão saber como eu sei. Vocês um dia vão ter a mente poderosa como eu tenho e o coração amoroso que eu tenho, e aí vocês vão poder fazer. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás, essa montanha vai daqui para colar e ela irá. O que é isto? É o sobrenatural? É o mágico? É derrogar a lei divina? Não, porque as leis divinas são inderrogáveis. É conhecê-las e cumpri-las. Conhecendo, você pode agir dentro das leis divinas. Bom, aqui, nessa questão, Kardec faz um pequeno comentário. Como sempre, eu trouxe os tópicos principais. Diz Kardec: a existência mais longa da Terra, assim como a mais curta, serão sempre insuficientes para que o homem adquira todo o conhecimento necessário para considerar-se perfeito. Ou seja, se Jesus é o modelo mais perfeito para todos nós, eu, pelo menos, já fiz essa conclusão pessoal há muito tempo, mas eu acredito que vocês também a farão. Eu não vou conseguir em 80, 90, 100 anos da minha vida ser como Jesus. Eu reconheço que falta muito. Aliás, eu estou pegando o modelo supremo. Mesmo se eu pegasse um modelo que não seja o de Jesus, mas que seja um Francisco de Assis, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, ou quantos missionários desbravadores, almas caridosas, que doam-se durante a vida toda em prol do benefício do semelhante, eu não consigo ser ainda como eles, então eu sei que em uma vida só eu não vou atingir essa perfeição. Então, a existência na Terra é uma etapa a ser conquistada, a ser vencida. Eu sei que viram outras. Kardec diz ainda nesse comentário: entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, aquilo que eu comentei. Leis físicas, leis químicas, leis que são estudadas pela engenharia,
pela geologia, pela astronomia, são todas leis divinas. Nós as estamos buscando. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus, com seus semelhantes. Contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida, da alma. São as que nós chamamos de leis morais. Bom, na questão 618, que é a última deste tópico sobre leis naturais, Kardec vai perguntar ainda: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Olha que interessante essa pergunta de Kardec. Porque os espíritos nos afirmam que nós não estamos sós no universo, esclarecendo o ensinamento de Jesus, que afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Diante disso, então, Kardec se sentiu na obrigatoriedade de esclarecer. Então tá, existem essas leis naturais, leis divinas, no campo da física, da química, etc., no campo da ciência. E há também as leis morais. São elas iguais em toda parte? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Na verdade, o que os espíritos aqui nos quiseram dizer é o seguinte: na medida em que as humanidades evoluem, elas vão acessando essas leis que se adaptam às físicas, a cada uma das casas planetárias, vamos dizer assim, a cada uma das moradas celestiais. Então, não quer isso dizer que as leis são distintas. Não. As humanidades é que as buscam, as identificam e as compreendem em consonância com o seu progresso. Mas, Cristiane, então você quer dizer com isso, em relação às leis físicas, que nos outros mundos nós vamos encontrar situações iguais em tudo às da Terra? Não é isso que eu estou dizendo. Nós vimos lá no estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos que o fluido cósmico elementar, que é este elemento primitivo, a matéria original, ou energia original, como vocês queiram falar, ele se combina de incontáveis maneiras e dá origem à sua combinação à matéria, que nós vamos identificar nos mundos. E esta combinação do fluido cósmico universal recebe também influência das características do planeta, tais como pressão, calor do Sol, a existência ou não de água, a existência ou não de luz, de calor solar ou não, isso tudo é variável, porque os planetas são variáveis ao infinito. Então, o que é comum a todas elas é que todas são regidas por leis divinas, aplicáveis às necessidades daquela humanidade ou daquele planeta. Nós poderíamos afirmar, no entanto, que se no campo da física, da química, da ciência material, nós vamos encontrar uma variedade muito grande entre os planetas, nas leis morais, isso não se dá. O amor vai ser o convite de Deus supremo e absoluto para todas as criaturas, em todos os mundos, em todas as galáxias, em todos os sistemas. Bom, e aí aqui nós vamos entrar no seguinte tópico, ainda sobre lei natural, conhecimento da lei natural. Então, primeiro Kardec quis alguns caracteres. Que leis são essas? Agora ele quer conhecer um pouco mais. Ele quer entender um pouco mais sobre a lei natural. Pergunta, então, ele na questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. A todos. Bom, aliás, minto, eu que interpretei errado, gente. Kardec pergunta, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei?
Ele quer saber, todo mundo tem acesso a esse conhecimento da lei de Deus? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, tudo é uma questão de tempo. Então, se hoje nós ainda não compreendemos e não conhecemos todas as leis divinas que regem a criação, um dia nós conheceremos. Isso a gente também viu na primeira parte do Livro dos Espíritos, principalmente quando Kardec perguntou se nos era dado conhecer a natureza íntima de Deus. E os Espíritos disseram assim, não. Falta ainda um sentido para vocês, ou seja, falta uma maturidade espiritual. Falta vocês desapegarem-se da matéria, falta a vocês libertarem-se das sombras, do egoísmo, de tudo aquilo que nivela na inferioridade a sua eternidade espiritual. Então, a partir do momento em que você desapega-se da matéria, vence as suas imperfeições, libertando-se do egoísmo, a partir do momento em que o seu espírito evolui, aprimora-se, intelecto, moralmente, você compreende mais e mais e mais a Deus e as suas leis. Nada é impossível ao espírito imortal. Nada nos é vedado e nem proibido. A busca vai ser uma busca pela eternidade, porque nós não sabemos aonde se encerra a nossa perfectibilidade. Nós não podemos dizer, daqui a 10.000 anos eu serei um espírito puro, não. Mas nós podemos dizer, um dia eu serei um espírito puro. E eu desbravarei estes caminhos todos. Eu terei as respostas que hoje eu ainda não tenho. Então, nesse sentido, é a resposta dos espíritos a essa questão 619. Na questão 620, que hoje vai ser a nossa última questão, Kardec pergunta: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Olha só. Ele quer saber assim, antes de encarnar, nós compreendemos melhor a lei divina do que depois? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, vejam só. O conhecimento que vamos realizando a nível de espírito sobre as leis divinas, nós vamos armazenando-as. A nossa capacidade de compreender sempre vai progredir. No entanto, quando encarnados, sob o jugo do esquecimento, isso parece ter se perdido, mas, na verdade, os registros de tudo que conhecemos até aqui permanecem no nosso inconsciente. Quando do desencarne, no período em que os nossos espíritos se encontram na erraticidade, nos planos espirituais, nós acessamos melhor este resultado dos nossos estudos do pretérito, das nossas buscas, né? Daquilo que dedicamos. E aí parece que a nossa compreensão é maior no plano espiritual. Na verdade, tudo o que agrega conhecimento a nós fica armazenado em nós e será por nós utilizado quando nós necessitarmos dele. Bom, aqui a gente encerra o nosso estudo dessa noite. Desejo a vocês um bom final desta semana. Aguardo vocês para a continuidade dos nossos estudos na terça-feira que vem, às 7 horas. Agradeço hoje a presença da Fernanda, da Maria Lúcia, da Eliana e de outros que acompanham os nossos estudos online ou durante os horários, né, em que se sintam mais confortáveis. Espero que vocês estejam gostando desse tema que vai falar sobre as leis morais, tema, como todos os outros, muito importante. Um grande abraço para todos e até terça-feira que vem.